Encontro com meu inimigo. Teocracia Slane. Kami Miyako. O sangue pingava da faca de Raymond quando ele terminou seu trabalho. O luar era tudo o que ele tinha para ver, mas era muito mais do que o ex-membro mais velho das Escrituras Negras precisava para fazer seu trabalho. Sob sua lâmina jazia uma mulher, bela na morte, apesar de que era mais bela em vida, mas ainda bonita. Ela era, em todos os aspectos, muito mais bonita do que tinha o direito de ser, considerando que ela própria estava perto dos 40 anos. Ela tinha um hábito particular que sempre insistiu que a manteria jovem, e que era banhar-se no sangue de elfos de longa vida. Sua extensa riqueza como a última herdeira de sua casa proporcionou-lhe os meios para satisfazer essa sua vaidade cruel. A ironia era que, se não fossem suas orelhas, alguém teria pensado que ela mesma era uma elfa, sua pele clara, sua juba dourada que descia até a parte inferior das costas. Ela o lembrava um pouco de uma camponesa que ele uma vez viu acompanhar o rei feiticeiro, exceto pela falta das pequenas sardas em seu peito. Ela estava cercada de luxos dos quais não precisava mais. Curiosamente, Raymond não sentiu nada em relação à sua morte, a não ser satisfação. Ela merecia morrer. Ele usou o cabelo dourado dela para limpar a faca, um ato final de desprezo pelo lixo abaixo dele. Ele saiu do quarto dela pela porta, não teve medo de ser interrompido na saída e não se preocupou que os escravos fossem os culpados pela morte dela. Um sorriso malicioso varreu seu rosto. Suas disputas públicas com alguns de seus vizinhos igualmente desagradáveis serviriam bem o suficiente para acalmar essa noção. Ele ouviu atentamente quando chegou à porta da frente, não havia ninguém por perto, ou se mexendo, ele foi até a casa do vizinho e se esgueirou até o quintal, enterrou a faca ali embaixo de um pequeno arbusto. Amanhã, um dos criados de Ginedine relataria ter visto alguém enterrar alguma coisa naquele quintal antes de entrar pela porta da frente. O vizinho, uma pessoa igualmente nojenta, estaria pendurado numa corda antes do final da semana, e 2 grupos de escravos chegariam ao mercado. 2 pássaros com uma pedra. Ele começou a rir quando voltou para sua residência. Quando voltou, foi para seu quarto e encontrou nua, sentada nervosamente no chão ao lado de sua cama. Seu coração praticamente quebrou. Ela estava com ele há semanas, mas ainda parecia estar esperando que ele a convocasse para o mesmo propósito que seus antigos mestres fizeram, um após o outro. Nua. Ele disse gentilmente: "Eu te disse, você tem seu próprio lugar para dormir, eu nunca farei isso com você, seus dias de ser maltratada ficaram para trás." Ele sorriu gentilmente e tomou extremo cuidado para garantir que ela não visse qualquer indício de que ele estava armado, para não aterrorizar a pobre garota. Ela balançou a cabeça. "Senhor." Sua voz ficou muito diferente de repente, muito diferente do que ele esperava. "Você tem um convidado." Ela disse suavemente. Seus olhos eram frequentemente arregalados, era isso que a tornava relativamente única para a maioria de sua raça. A maioria tinha olhos mais estreitos do que ela. Ela tinha um lindo rosto expressivo de olhos arregalados que teria cativado muitos corações jovens, e foi por essa razão que ele não percebeu que ela não estava olhando para ele. Ela estava olhando para o canto da sala e apenas o timbre de sua voz o fez parar. Quando a porta se fechou atrás dele, ele seguiu o olhar dela. Ali, sentado em uma cadeira estava uma figura que ele não poderia esquecer, nem se nunca mais o visse, e vivesse por 10.000 anos. "Você queria falar comigo." O rei feiticeiro falou com uma voz suave e nobre. Raymond quase pulou para fora de seu próprio corpo. Em vez disso, ele engoliu em seco. "Você?" Ele começou em um sussurro abafado, como se o espectro da morte tivesse vindo tomar uma xícara de chá. "Você estava esperando Dominique, talvez?" O rei feiticeiro disse com uma risada sombria. Estupefato, Raymond gaguejou. "Ah, não. Me desculpe, é só. Você está aqui, na minha casa." E Ains disse pacientemente mais uma vez. "Você queria falar comigo. Você esqueceu?" Ele perguntou, inclinando ligeiramente o crânio. "Não, mas não pensei que você viria até mim, e já falei com seus subordinados depois de escrever ao imperador." Raymond conseguiu inventar uma desculpa para sua surpresa, mas o olhar perplexo não desapareceu de seu rosto. Ains assentiu e acariciou seu queixo. "Bem, caramba, acho que não precisava vir pessoalmente, eu poderia tê-lo chamado para mim.
Talvez isso não seja a coisa mais real a se fazer, os reis deveriam chamar as pessoas para eles, não serem os únicos a ir. Merda, ele está olhando para mim, preciso cobrir isso. Ainz pensou em um ritmo apressado, e então deu um suave e áspero arrunfo para se recompor. Ele então disse: sim, suponho que poderia simplesmente ter enviado um mensageiro, mas isso é melhor, você não acha? Podemos conversar e não nos preocupar que nossas palavras possam ser mal interpretadas. E pensei que isso seria mais ilustrativo. Você conhece a potência da minha magia, e agora sabe que sua cidade está indefesa contra meu poder. Se eu quisesse, poderia destruir toda a sua capital agora, todos os homens, mulheres e crianças. Eu poderia fazer aqui o que fiz em Vemark, ou Akpali, ou qualquer outra cidade que teve a infelicidade de conter uma população que me indignou além da medida. Nenhum de seu povo saberia por que estava morrendo, ou quem os estava matando. Ainz parou por um momento para deixar suas palavras penetrarem na mente do cardeal. Eu deixei meu ponto claro? Ele perguntou com uma voz casualmente ameaçadora. O suor podia ser visto em sua testa enquanto Raymond engolia em seco. Sim, você deixou. Vossa Majestade. Claro. Ele respondeu e caiu de joelhos. Se esse é o seu propósito, não tenho como impedi-lo. Eu sei que agora, minha loucura do passado voltou para me assombrar, todas as nossas loucuras, se este for realmente o nosso fim. Talvez eu pudesse ser persuadido a poupar sua cidade, se... Ainz comentou inocentemente enquanto parava. Os olhos de Raymond se arregalaram ligeiramente com a afirmação enquanto ele perguntava em tom esperançoso. Se? O que você acha? Que razão você ofereceria para que eu poupasse seu povo da minha ira? Você consegue pensar em alguma razão para que eles sejam salvos das consequências de suas ações? Ainz questionou. Eu pediria que você os poupasse pelo bem dos inocentes que vivem aqui. Raymond respondeu desesperadamente. Ainz então olhou ao redor da sala, olhando fixamente para as paredes, primeiro oeste, depois norte, depois para leste. Existe algum desses? Eu não vejo nenhum. Ainz perguntou. Raymond tentou, sem sucesso, não empalidecer enquanto se perguntava freneticamente. Ele consegue ver através das paredes? Você pouparia se houvesse? Raymond perguntou. Você não está sendo proclamado um Deus, aquele que julga, e fará justiça e poupará os inocentes da punição dos culpados? Ainz pensou calmamente por um momento. Você faz uma afirmação moral e legal que um homem de um mito antigo fez uma vez em outro mundo em que vivia muito tempo atrás, e eu responderei como ele foi respondido, ou quase isso. Não punirei os inocentes. Por causa deles, mesmo que haja apenas 10, pouparei esta cidade por causa deles. Ainz recitou com uma voz nobre que não admitia argumentos. Aqui moram crianças que ainda nem sabem que são humanos, são muito jovens para saberem de qualquer coisa a não ser chorar pelo seio da mãe. Afirmou Raymond, satisfeito por se encontrar no seu elemento oral, falando de um homem pensante para outro. Ao ouvir o monarca incrivelmente poderoso, parecia que ele nem estava falando com um morto-vivo. Foi como falar novamente com um estudioso da academia. Então, para o bem deles, esta cidade será poupada. Ainz declarou, e então se inclinou ligeiramente para a frente, enfatizando o que disse em seguida. E minha capacidade de misericórdia está comprovada sem sombra de dúvida, nunca mais teste-a novamente. Agora, o que você quer de mim? Ele perguntou pacientemente, recostando-se na cadeira. Raymond conteve sua vontade de piscar, toda a conversa tinha sido uma armação para deixá-lo mostrar sua capacidade de bondade para com seus inimigos. Eu não deveria esperar menos de tal rei. Talvez até mais do que apenas um rei. Ele pensou, enquanto seus sentimentos do passado quando ele pronunciava a frase aquele maldito morto-vivo foram varridos como areia levada pelos ventos da mudança. O cardeal respirou fundo. Senhor, sei como está indo minha nação, sei o que fizemos e sei o que Dominique está pensando. Ele ficou desequilibrado. O Pontifex Maximus foi reduzido a uma marionete isolada, quase um prisioneiro, graças ao fluxo constante de mentiras e propaganda que Dominique vem divulgando. Seu semblante se contorceu de angústia enquanto ele continuava. Além do mais, ele incitou tanta culpa contra os elfos por tudo, que não sei até onde ele pretende ir. Ele engoliu em seco enquanto o rei feiticeiro parecia olhar fixamente para ele. Assuma minha parte nisso,
não vou inventar desculpas quando chegar a hora do julgamento final. Só quero, até o fim da guerra, tentar tornar as coisas mais próximas do certo, e compensar meu fracasso para com a filha que nunca tive. Raymond sussurrou. Ele podia sentir os olhos de Noah fixos nele, mas não se esquivou de sua vergonha. Ains, no entanto, pareceu ter suavizado por um momento. Há alguém neste novo mundo que é algo desse tipo para mim, ou pelo menos se tornou assim. Embora nunca tenhamos dito isso, ela atualmente está nas paredes de Prarte, pronta para enfrentar 3 exércitos por minha causa. Eu também tenho algo a compensar com ela. Não vou prendê-lo hoje, Cardeal Raymond, apenas me diga qual é o seu objetivo. A voz do rei feiticeiro era chocantemente gentil enquanto ele falava, e encontrou um ponto em comum inesperado entre os dois. Raymond então começou a explicar no que ele, Ginedine e Berenice estavam trabalhando, e o próprio papel de Raymond como um novo assassino em série para colocar mais escravos no mercado para ele e seus colegas adquirirem para seus falsos negócios. Eu vejo. Ains afirmou enquanto balançava a cabeça em reconhecimento. Então apoiarei este esforço. Simplesmente fazer desaparecer todos os elfos seria trivialmente fácil, no entanto, isso representaria um enorme aumento populacional em áreas não preparadas para apoiá-los, e apenas alimentaria a paranoia, pois vai tornar a vida um inferno para os humanos também. Eu estaria apenas destruindo 2 povos e não salvando nenhum deles. Portanto, é isso que farei por você. Ains disse, e embora ele não pudesse sorrir, Raymond sentiu que alguém muito astuto certamente estaria presente enquanto ouvia Ains descrever o seu plano a seguir. Eu lhe darei uma quantia em barras de ouro, sem identificação. Ao usá-las, adquira propriedades em nome de uma corporação fictícia destinada a cultivar e colher alimentos, depois adquira todos os elfos que puder e coloque-os para esse propósito. Continuarei pelo menos até a próxima safra e me certificarei de ocupar essas terras na época da colheita. Dessa forma, salvarei a população e terei comida suficiente para alimentá-la toda. Ains concentrou seu olhar no cardeal. Isso servirá aos seus propósitos? Raymond olhou para ele, pasmo, era brilhante, simples e resolvia todos os problemas de uma só vez. Sim, Sua Majestade. Posso pedir apenas mais uma coisa como um benefício para o meu eu indigno quando tudo estiver dito e feito? Você pode pedir, mas não prometo conceder. Ains respondeu calmamente. Permita-me ver Zesti mais uma vez antes de qualquer julgamento que enfrentemos. Quero contar a ela como tentei fazer a coisa certa, quero dizer o quanto sinto muito por tudo e por todas as maneiras como a decepcionei quando ela precisava mais de mim. A voz de Raymond era áspera, como se estivesse contendo uma profunda emoção, lembrou Ains de outra pessoa. Não vou forçá-la a ver você, se ela recusar, mas vou conceder a oportunidade. Ains disse magnanimamente. Isso será mais do que eu mereço do jeito que está. Raymond expressou gratidão, abaixando a cabeça vergonhosamente. Você pode, ou não estar certo sobre isso. Mas tudo isso será determinado após o fim da guerra. Ains afirmou e levantou-se. Sua figura elevava-se diante do homem ajoelhado à sua frente, fazendo Raymond se sentir pequeno não apenas no sentido físico, mas também no emocional. O ouro será entregue aqui pela manhã, conte aos seus compatriotas o que aconteceu aqui, quando eles chegarem. Ains terminou, e então passou pelo portal. Raymond respirou fundo quando o rei feiticeiro se foi, ele deixou sua capa de lado e Noah virou as costas enquanto ele se trocava. Demorou 2 semanas para ela desenvolver esse hábito em vez de tentar ajudá-lo a vestir seu traje noturno, e ela ainda se recusava a sair caso ele precisasse de alguma coisa. Ele ainda suspeitava que ela estava pensando que ele iria ordenar que ela se deitasse com ele. Ele suspirou, seu povo tinha muitas coisas para compensar, disso ele não tinha dúvidas. Quando ele estava vestido, ele a chamou. Noah? Sim, senhor? Ela perguntou suavemente, voltando-se para ele novamente. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Ela assentiu gentilmente. Ele me assustou, mas, ao mesmo tempo, não o fez. Nunca na minha vida conheci qualquer sentimento assim. Sua voz era de admiração e reverência. Talvez Neia estivesse certa sobre ele o tempo todo? Raymond perguntou em voz alta, com muito pesar na voz. Eu vou dormir, você pode ir se quiser, mas se não se importar, posso pedir uma coisinha a você? Sua voz era gentil, até mesmo vulnerável enquanto ele falava,
Nua nem sequer suspeitava de uma intenção lasciva. Não importava quantas vezes ela tinha isso em mente antes, seu tom de voz simplesmente não permitia espaço para isso, não agora. Senhor? Ela perguntou. Posso pedir que você segure a mão desse idiota enquanto ele adormece? Não vou demorar, garanto. Mal consigo ficar acordado do jeito que estou e prefiro não ficar sozinho agora. Ele implorou suavemente, sua voz tingida de um tom triste. Ela inclinou a cabeça. Claro, senhor. Ela disse e moveu uma cadeira ao lado da cama dele, sentou-se perto do peito dele e segurou a mão dele até que o ronco finalmente começou. Nua virou lentamente a cabeça em direção à janela por onde o luar brilhava, e olhou silenciosamente para a lua. Nazarick. Enquanto Ains explicava suas ordens aos guardiões, Demiurgo começou a rir, seguido rapidamente por Albedo. É como eu disse, tudo o que precisávamos era da genialidade de Lord Ains para ver um benefício adicional dessa ajuda que ele presta. O quê? Cocytus e Sebas expressaram sua confusão, enquanto Ains pensava o mesmo. Você não vê? Demiurgo perguntou com um enorme sorriso no rosto. Não. O quê? Ains pensou desesperadamente. Os outros guardiões balançaram a cabeça. Ao ver isso, Ains fez a pose de morto-vivo brilhante, número 2, e acrescentou. Eu permito que você explique o que você entendeu, Demiurgo. Obrigado, Sr. Ains. Demiurgo reconheceu a permissão com uma reverência, depois se virou para os outros. Lord Ains está comprando as melhores terras agrícolas da teocracia Slane no meio de uma guerra. Ele gesticulou reverentemente para aquele que estava sentado no trono. No final de tudo, ele será dono de todas as melhores terras agrícolas sob as corporações que eles próprios fundaram. Dominique está essencialmente vendendo seu país para seu pior inimigo, e ele não tem ideia. Com um sorriso estampado no rosto de Demiurgo, seu dedo bateu em sua têmpora enquanto ele continuava exuberantemente. Eles farão todo o trabalho de plantar e colher, criando uma força de trabalho qualificada ao longo do caminho, cuidando deles, protegendo-os, tudo. Então, depois da guerra, tudo o que Lord Ains tem que fazer é distribuir a propriedade que ele possui legalmente como chefe de sua organização e principal financiador. Ele pode entregá-la a apoiadores, soldados e todos os tipos de entidades úteis, e possuí-la para sempre, ou alugá-la para obter renda adicional em benefício de Nazarick, embora depois ainda pareça ser o grande herói e campeão dos elfos. A mão de Demiurgo foi para seu peito enquanto ele recuperava o fôlego com os benefícios expansivos que viu diante dele. Ao ouvir os detalhes, a expressão estoica de Sebas teve um toque de iluminação enquanto as mandíbulas de Cocytus estalavam de admiração. Você previu novamente minha intenção, Demiurgo. Na verdade, você está no auge do discernimento, estou muito orgulhoso de você. Ains expressou seu elogio em voz alta. Acho que posso fazer tudo isso, mas como não percebi isso imediatamente? Ains pensou, resmungando internamente. Não sou digno de tal elogio, meu senhor. Demiurgo disse. Estou envergonhado por não ter considerado esse plano antes de você tão generosamente me permitir as pistas para vê-lo exposto. Seja como for, você agora entendeu melhor meus desejos. Agora, vamos dar uma olhada nos assuntos de praxe, gostaria de ver como vão as coisas. Ains disse, esperando que tais observações proporcionassem uma distração adequada de quaisquer questões problemáticas e inconvenientes. Jackson. Organizar a cidade revelou-se surpreendentemente fácil quando a vergonha varreu as ruas e o orgulho da cidade foi reduzido a uma trincheira de merda. A exposição à Casa dos Horrores que encontraram muito contribuiu para que o ânimo da população afundasse como pedras no mar, não havia sequer um indício de rebelião. Na verdade, eles pareciam insultar sua própria existência neste momento. Tornou mais fácil decidir quem deixar para trás e quem manter. Para grande alívio da rainha dracônica, a resposta do rei feiticeiro ao motim de pequena escala foi apenas perguntar o que ela havia descoberto e depois deixar o assunto de lado. Depois que os detalhes foram incluídos sobre o que o desencadeou, tudo o que ele exigiu foi que depois que Vanessa fosse despachada, todos aqueles considerados culpados de crimes anteriores à guerra fossem entregues a ela e a Demiurgo para punição. A rainha Draudilon sorriu ao ouvir isso, lembrava-se bem da maneira como a bela loira empinada havia fatiado seus nobres nos expurgos, prolongando seu sofrimento e excitando a multidão.
Não havia nela nenhuma piedade pelos culpados pelos seus destinos inevitáveis e os mortos nos tumultos foram os sortudos. Infelizmente ela não ficou furiosa imediatamente, pois estava ocupada com aquele chamado Astraca. Alguns detalhes do plano de Vanisa para o rei usurpador foram dados a ela, e ela estremeceu ao compreender a totalidade da destruição que estava sendo causada sobre ele enquanto se aproximava da cidade de Prate. Por enquanto, porém, havia duas tarefas diante da rainha dracônica. Seus batedores estavam atualmente varrendo a área oeste de Yaxun e pegando cada grama de comida que serviria para um uso militar. Com sua pequena força disponível, isso lhe dava suprimentos suficientes para meses e meses de marcha. Parte dessa comida era negociada dentro de Yaxun em troca de mais cavalos para expandir suas fileiras de cavalaria. O resto foi guardado para uso posterior. O próximo era se preparar para a marcha para Mictlan. Ficava na encruzilhada do sul, ao sudeste ficava a Fortaleza de Ferro, ao sudoeste ficava a Fortaleza Vice, e diretamente ao sul ficava Seaborne. Todas as quatro tiveram que cair para que seus objetivos fossem alcançados, e a pequena cidade de Mictlan teve que ser a primeira delas. Então agora ela estava sentada à mesa com a General Oma e o General Musa, analisando suas opções. "O que você pode me contar?" ela solicitou. A General Oma acariciou pensativamente o queixo de pele morena, enquanto o General Musa folheava alguns documentos. "Eles chamam aquele lugar de Cidade do Abismo, não será fácil." O General Musa relatou severamente. "Tem um grande desfiladeiro em ambos os lados, por isso só pode ser abordado pela frente, ou por trás, pelo menos não sem ser óbvio, e se você tentar abordá-lo pelos lados, bem, você estará incrivelmente vulnerável." Afastando-se dos documentos, ele olhou para a rainha e perguntou-lhe: "Se recorrermos à magia selvagem, você pode criar lacunas no portão, mas com que frequência você realmente deseja usar isso?" Ele perguntou. "Raramente." A rainha Draudilon declarou. "Não quero que meu povo pense que os vejo como nada mais do que apenas combustível para minha magia. Isso não seria um bom presságio para meu governo." Ela disse sem rodeios. "Não, não, não seria." A General Oma disse, acenando com a mão em desacordo. "Ironicamente, ao salvar mais vidas, você perderia o amor e a confiança deles." Ela parecia um tanto frustrada. "O mundo real definitivamente não é justo assim, quando a melhor opção é impossível, só porque as pessoas não gostam de como isso as faz sentir." "Concordo. Mas devo trabalhar com as opções que tenho. Fora isso, se tentarmos e falharmos algumas vezes, isso pode ser justificado, mas se for meu primeiro recurso, mesmo que seja o melhor, não iremos sair bem no longo prazo." Rainha Draudilon reiterou. "Com a colheita de grãos que estamos colhendo, poderíamos possivelmente estabelecer um cerco por semanas, até meses. No entanto, provavelmente resultaria em reforços da teocracia e uma batalha campal, e isso não seria bom para nós." A General Oma acrescentou com sua voz cadenciada e racional. "Até que ponto a Fortaleza Vice e a Fortaleza de Ferro nos superam em número?" A rainha Draudilon perguntou com uma voz sombria. "Se incluirmos os cerca de 10.000 escravos, tanto de dentro da cidade como das fazendas libertadas além, presumindo que eles sejam em sua maioria capazes de lutar, ainda seremos superados em número por pelo menos 2-1, por soldados que ainda são melhores do que muitos dos nossos." A General Oma respondeu severamente. "E se não avançarmos? E se recuarmos?" O General Musan sugeriu pensativamente. "Retirada?" A General Oma engasgou de surpresa. "Você não pode estar falando sério. Minhas mulheres se tornaram homens e meus homens, mulheres?" A rainha Draudilon questionou com uma voz zombeteira que demonstrou seu descontentamento com a sugestão. O General Musan cruzou as mãos à sua frente sobre a mesa e explicou. "É simples, vencemos recuando. Estabelecemos um breve cerco a Mictlan, depois, quando os reforços deles vierem nos ameaçar, mas antes que nos alcancem, nós começaremos a recuar. Estas serão a maioria de suas forças da Fortaleza Vice e da Fortaleza de Ferro e provavelmente a maioria dos guardas de Mictlan. Retornaremos para Yaxun, reuniremos nossos soldados lá e continuaremos a atraí-los, deixá-los tomá-lo temporariamente. Então recuamos cada vez mais em direção à fortaleza abandonada." Enquanto falava, a General Oma exibia um sorriso predatório. "Ah, entendo.
Então começamos a esticar suas linhas de abastecimento enquanto encurtamos as nossas. Além disso, teremos a fortaleza para ancorar nossa posição e todos os reforços de dentro de nossas fronteiras e da própria fortaleza. Exatamente, então cortamos suas linhas de abastecimento com alguns de nossos superiores de cavalaria e os forçamos a atacar em nossos termos, e então os eliminamos detalhadamente em uma batalha campal, eliminando 3 das 4 forças problemáticas de uma só vez. Disse o general Musa, passando o dedo pelo mapa enquanto detalhava seus planos. A rainha Draudilon franziu a testa. Se isso falhar, então não só teremos perdido 100% de nossos ganhos e falhado em nossa missão ao rei feiticeiro, mas teremos exposto nosso próprio país à contra-invasão da teocracia e provavelmente revigorado sua campanha. Se o general Musa afirmou sucintamente. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto pensavam sobre isso. E finalmente, a rainha assentiu. Tudo bem, cuide disso. Não gosto disso, é um risco, mas talvez possamos mitigá-lo libertando mais escravos e armando-os para lutar enquanto nos retiramos, afinal, um único grão de areia pode fazer pender a balança. Ela mordeu o lábio com força enquanto falava. Ela ainda não gostou, nenhum deles gostou, era um risco, mas se funcionasse, então toda a metade oriental da teocracia Slane cairia em questão de semanas. Esteja pronto antes do final da semana. A voz da rainha soou com a autoridade real imbuída nela enquanto ela se levantava. Será feito. Os 2 generais responderam. Eles se levantaram, saudaram e saíram para cumprir suas ordens, cada um esperando sucesso contra todas as probabilidades, para seus exércitos, seu país e suas vidas.